Olá, amigos. Teceremos agora algumas considerações sobre a interpretação da análise elementar dos minerais, popularmente conhecido como mineralograma capilar. Vamos compartilhar a tela para nos divertir. Isso. Muito bem. Mineralograma capilar, interpretação clínica. O que é o mineralograma capilar? É um exame que analisa amostras de tecido para quantificar os elementos presentes naquela amostra. Elementos que você quer procurar. Identifica e quantifica os elementos da amostra. Ela se fundamenta na espectrometria de massa por absorção atômica em forno de grafite, que consiste num sistema que emite uma fonte eletromagnética muito potente, um vaporizador onde a amostra é colocada, e um filtro monocromador que separa os espectros luminosos de cada elemento para ser detectados por um detetor espectrofotômetro. Como que a gente procede a esse exame? Habitualmente se usa 100 miligramas da amostra a 8.000 graus Kelvin. Essa temperatura é obtida num forno de indução acoplada sob uma atmosfera de argônio. Por que uma atmosfera de argônio? Porque o argônio é um gás inerte que não vai reagir com a amostra, com os elementos da amostra. Esse campo magnético desvia os íons conforme o peso atômico de cada um. E essas radiações são analisadas pelo espectrofotômetro. Quais as indicações do mineralograma? Ele principalmente é para o diagnóstico da intoxicação por metais pesados. Por que ele diagnostica metais pesados? Porque você vai encontrar metal pesado numa amostra que ele não devia instalar. Então, ele fecha o diagnóstico. Na etiologia das outras doenças, ele não é diagnóstico, ele é auxiliar. Então, ele auxilia a investigação da etiologia de diversas doenças. E ele pode revelar desequilíbrios metabólicos muito antes dos sintomas aparecerem. Tá? Então, lembrando que ele não é diagnóstico isoladamente. Observações muito importantes. O mineralograma é influenciado por contaminação da amostra antes do exame. Ele deve ser sempre colhido, o cabelo, no caso, o mineralograma capilar, com tesoura de aço inoxidável. Por quê? Para não contaminar com outros metais essa amostra de cabelo. O pelo púbico cresce a 1/3 da velocidade do escalpo. Isso é bom saber para a gente fazer os cálculos depois da interpretação. E lembrar também que o estresse pode ser cirúrgico, anestésico, às vezes grandes estresses emocionais, interrompem o crescimento capilar. Tá? Você já ouviu falar de pessoas que tiveram o cabelo embranquecido em breve espaço de tempo por estresse. E isso aí altera a quantidade dos elementos do cabelo. Só o cabelo pode ser usado? Só pelo pode ser usado? Não, você pode usar a unha, pode usar um pedaço do fígado. Aqui a unha tem muita contaminação, porque a mão vai em todo lugar, tem muita contaminação embaixo da unha. Então, dificulta a leitura. E o cabelo não dói para colher. Então, nós vamos analisar alguns padrões que são usados para a interpretação desse exame. Como um hemograma, ele também merece uma interpretação. O hemograma ele não faz diagnóstico por si, a não ser talvez no caso de anemia, quando as hemácias estão muito baixas. Mas ele indica uma possível presença de infecção, de uma infecção viral, de uma infecção bacteriana. Pode sugerir um diagnóstico de alergia, pode sugerir um diagnóstico de parasitose. Assim também o mineralograma capilar. Então, nós vamos ver algumas pranchas do exame para a gente treinar a nossa leitura. Esse aqui é uma prancha de um padrão de normalidade. Isso aqui é tudo mentiroso, isso aqui foi montado, tá? Eu não peguei nenhum paciente com um exame como esse, tá? Você vê que todos os elementos nutricionais estão no meio da curva de Gauss, tá? Os elementos tóxicos estão todos nos valores mínimos, tá? Esses elementos são elementos que a gente usa para fazer cálculos metabólicos em cima desse exame. Então, o
professor Bob Smith, Robert Smith, costumava dizer que esse aqui é um exame de um paciente firme, forte, saudável e feliz, e do qual ele gostaria que tivesse o nome dele no cabeçalho, assim como nós. Aqui é um padrão de contaminação por alumínio. Eu quero salientar o que eu considero contaminação, o que eu considero intoxicação e o que eu considero envenenamento. Eu considero contaminação a contaminação da amostra. Tá? Eu considero intoxicação quando esse elemento está presente no cabelo endogenamente, quer dizer, ele está no corpo e não foi contaminado, por exemplo, por uma tintura de cabelo. E chamo de envenenamento quando essa intoxicação está tão alta que começa a dar sintomas característicos daquela intoxicação. Então, esse aqui é um padrão de contaminação. Tá? Como que a gente sabe? Alumínio está aumentado? Opa, o alumínio está aumentado. Mas ele não está aumentado sozinho. O cádmio está aumentado, o chumbo está aumentado, o níquel está aumentado, a prata está aumentada, o sódio e o potássio estão aumentados, o titânio estão aumentados e os nutrientes estão todos normais. Opa, aqui tem alguma coisinha estranha, que vocês vão perceber adiante que uma coisa, um elemento dança junto com o outro. Então, provavelmente isso é uma contaminação externa. Por quê? Porque o alumínio, o cádmio, o chumbo aumentados pode ser até para alimentação, ou pode ser até para alguma coisa metalúrgica, por exemplo. Mas o níquel, a prata e o titânio estão comumente associados na shampoo e a tonalizantes de cabelo. Então, muito provavelmente, isso é uma contaminação pelo alumínio por tonalizante, por tintura. Acho que deu para entender, né? Vamos nós. Aqui o padrão da intoxicação pelo alumínio. Aqui eu já posso afirmar que tem intoxicação pelo alumínio. Por quê? Porque o alumínio está aumentado praticamente sozinho. E como é que eu sei que o alumínio está aumentado endogenamente? Porque quando o alumínio está aumentado endogenamente, há um desbalanço entre cálcio e magnésio. Você vê que eles não estão balanceados. E há um aumento do ferro. O alumínio, quando aumenta, o ferro aumenta também, quando aumenta endogenamente. E o cálcio e o magnésio ficam alterados. Então, você vê que a relação cálcio-magnésio aqui embaixo está alterada. Tá? Agora, por que apareceu esse bário aqui? Já vai guardando aqui, que vai ser importante mais adiante. O bário dança junto com o cálcio. Então, se o cálcio aumenta, o bário também costuma aumentar. Certo? Vamos em frente. Aqui é um padrão de má absorção. Como a gente sabe que é má absorção? Porque faltam muitos nutrientes, elementos nutricionais nessa amostra, principalmente nessa faixa do cálcio até o molibdênio. Então, estão todos muito baixos. O zinco está aumentado. Por que o zinco está aumentado se ele é um elemento nutricional essencial? Ele está aumentado porque na análise do mineralograma, quando o zinco está diminuído, ele está diminuído. Quando ele está muito aumentado, significa que ele está muito diminuído dentro da célula. Esse zinco está distribuído no extracelular. Por isso que o cabelo pegou e aumentou o zinco aqui. Tá? O antimônio aqui está aumentado, não faz parte do padrão. Mas o antimônio, vou já adiantando alguma coisa, está relacionado não só com uma absorção, mas com um distúrbio de aprendizado e com autismo em alguns pacientes. Tá? Muito bem, eu acho que por isso é que tem algumas outras observações, mas eu falo adiante. Aqui é um padrão para o pelo púbico. Então, a gente sabe que o pelo púbico cresce a 1/3 da velocidade do cabelo e que 40% do pelo púbico se apresenta em repouso, quer dizer, não está crescendo, contra 10% no escalpo. Então, no pelo púbico, habitualmente, o que você pega aumentado? O alumínio, o níquel e o fósforo. Tá? Esse alumínio é intoxicação? O ferro está aumentado? Não. Cálcio e magnésio está desbalanceado? Não. Pode ser endógeno, pode ser exógeno. Como o pelo púbico concentra mais, porque ele demora mais para crescer, ele pode aparecer aqui. O níquel fala a favor de contaminação externa, então bate aqui. O fósforo está aumentado no pelo púbico. O enxofre baixo. O enxofre baixo depende do tipo do cabelo,
Se ele foi alisado, quando o cabelo é alisado, o enxofre baixa, tá? E basicamente é esse aqui do pelo púbico. Então é só lembrar que alumínio, fósforo e níquel costumam estar aumentados no alumínio. Ele sensibiliza a análise de metal tóxico, pelo fato de ele crescer mais lentamente. Então ele tem mais tempo para concentrar o metal. Aqui é um padrão de intoxicação por mercúrio. Talvez seja o padrão mais fácil para se interpretar. Muito simples. Você vê que o mercúrio está aumentado. Qual que é o antagonista natural do mercúrio? Selênio. Então, mercúrio aumentado, selênio baixo, intoxicação por mercúrio. Bom, padrão na intoxicação, padrão de intoxicação, qual que é? O padrão de intoxicação é caracterizado pelo cálcio e magnésio desviado para um lado e o sódio e o potássio desviado para o outro lado. Também pelo zinco aumentado ou diminuído. Lembrando que zinco aumentado pode ser uma carência extrema de zinco. E o boro aumentado. Tá? Nesse exame, a intoxicação está se dando pelo cádmio e pelo chumbo. O cádmio e o chumbo são neurotóxicos e causam hipertensão, especialmente o cádmio em baixa dosagem, dose moderada, causa hipertensão. Quando ele está muito aumentado, ele causa hipotensão. O que mais eu posso tirar daqui? Então, o zinco já falei, o boro aumentando, mostrando a característica. Por que o estrôncio aqui está baixo? Porque o cálcio está baixo. O estrôncio, como o bário, dançam junto com o cálcio. Então, quando o cálcio está baixo, o estrôncio e o bário está baixo. O bário é que está baixo. Se o cálcio estivesse alto, endogenamente, o bário aumentaria, o estrôncio também aumentaria. Aqui é um padrão de contaminação por cosmético. Eu já dei umas dicas nas planchas anteriores. O que a gente vê aqui? Muitos metais tóxicos aumentados, mas também muitos nutrientes essenciais aumentados. Isso significa, aí um marcador particular de tintura de cabelo é níquel e prata, e eventualmente o titânio. Então, tem níquel, prata, titânio aumentado, pensa em contaminação da amostra por tintura. É isso aí. Bom, o cálcio está aumentado, o boro, o bário está normal. Então, quer dizer, isso aqui é exógeno, não é endógeno. O estrôncio, como é que está? O estrôncio está aumentado, mas como o estrôncio também entra em vários pigmentos, ele pode estar aumentado pelo pigmento e não pelo cálcio. Quando isso aqui está aumentado, você não sabe se ele está aumentado, se ele está diminuído ou se ele está normal, porque é uma contaminação da amostra. Tá? Muito bem. Esses que estão normais podem estar normais ou diminuídos. Lembrando que shampoo com EDTA diminui zinco e manganês. Padrão da alergia. Padrão da alergia é representado pelo cálcio e magnésio desviado para um lado, sódio e potássio desviado por outro, zinco aumentado, diminuído, no caso aqui está diminuído, e manganês diminuído. Tá? Então, você pegou um cálcio e magnésio para um lado, sódio e potássio para o outro, zinco aumentado, diminuído ou aumentado, e manganês diminuído, pensa em alergia. Tá? Outra coisa que fala a favor de alergia é a relação sódio e potássio. A relação sódio-potássio melhor do que 1,5 fala a favor de uma alergia sintomática, está assintomática. Muito bem. Vamos aproveitar e aprender algumas outras coisinhas nesse exame. Esse foi o padrão que eu apresentei. O zinco muito baixo, o zinco sempre dança junto antagonicamente com o cobre. Quando o zinco está baixo, o cobre está um pouco elevado. Então, o cobre aqui está normal, está mais elevado do que o zinco, está dentro do esperado. O manganês abaixa mesmo. Outra coisa que dança junto com o cobre é o molibdênio. O molibdênio dança junto, os dois estão normais. Então, muito provavelmente, esse cobre está normal. O selênio está diminuído. Tem metal tóxico? Bário, muito pouquinho. Tá, mas por que esse selênio está diminuído? Porque a alergia é uma doença imunológica e o selênio está relacionado com doenças imunológicas. Tá? Pegamos um estrôncio aumentado. Por que esse estrôncio está aumentado? Isso mesmo, porque o cálcio está aumentado.
Aqui é um padrão de risco cardiovascular. Lembrar que o mercúrio, isoladamente, aqui aumentado, ele já é um marcador isolado de doença cardiovascular. Isso está muito relacionado com infarto agudo do miocárdio. O chumbo também é hipertensivo, neurotóxico. O cádmio, hipertensão. O que mais eu pego aqui? Deficiências de nutrientes. Um desbalanço, um aumento do cálcio e magnésio fala a favor da aterosclerose. O magnésio muito baixo fala a favor de hipertensão. Quando ele é menor do que 10, você pode pensar em depressão. O cobre muito baixo está relacionado com doença de tireoide, com osteoporose e com dislipidemia. O crômio relacionado com diabetes. Como é que está o vanádio? O vanádio um pouquinho diminuído também relacionado com diabetes. Quando os dois estão baixos, o diabetes pode estar assim, presente. Cobalto muito baixo, risco cardiovascular e fadiga, carência de vitamina B12. Selênio, já falei por causa do mercúrio. O enxofre baixo, de modo geral, é deficiência de taurina, especialmente se ele está relacionado com o desbalanço do cálcio e magnésio. Isso. Acho que esse aqui dá para parar por aqui. Aqui é um outro padrão de contaminação para a gente ir aprendendo. Você vê que os nutrientes aqui estão todos normais. E tem vários metais tóxicos presentes. Tá? Isso aqui é tintura de cabelo? Provavelmente não, porque os outros pigmentos não estão aumentados. Mas é contaminação da amostra por algum problema. Eu lembro de ter tratado 2 irmãos metalúrgicos que tinham intoxicação por metal pesado, aí não era contaminação, podia ser só contaminação, se ele trabalha com em serralheria, por exemplo, mas esses 2 irmãos trabalhavam em fundição. E na fundição ele inalava o vapor com os metais, e esses metais são absorvidos pelo pulmão. Tá? Então, pode acontecer isoladamente isso sem distúrbio nutricional. Tá? Próximo. Aqui é um padrão de estresse. O padrão de estresse é bem simples da gente caracterizar. É o cálcio e magnésio desviado para um lado, sódio e potássio para o outro. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Tá? Quando eu falei do padrão de intoxicação, tinha esse padrão também, porque era um estresse tóxico. Cálcio e magnésio para um lado, sódio e potássio para o outro. Por que o bário aqui está aumentado? Só para aproveitar o exame. Porque o cálcio está aumentado. Se o cálcio está aumentado, a gente espera que o estômago também esteja aumentado. Ele está aumentado? Tá. Tá bom? Então, esse é um padrão de estresse. Guardar cálcio, magnésio para um lado, sódio e potássio para o outro. Aqui um outro padrão de estresse. Aí inverter. O cálcio e o magnésio aumentado, sódio e potássio diminuído. Por um lado e para o outro. Tá? O bário aumentado, por quê? Porque o cálcio está aumentado. O zinco aumentado, provavelmente esse zinco está muito baixo. Tá? Está muito baixo, ele está extracelular, não está dentro da célula. O estômago está aumentado porque está acompanhando o cálcio. Tá? Lembrando que o rubídio acompanha o potássio. Cadê o potássio? O potássio está baixo, o rubídio vai estar baixo também. Opa, perdi o rubídio. O rubídio aqui. O rubídio aqui está normal, então o ilustrador esqueceu de desviar esse rubídio para o outro lado. E eu também. Bom, aqui um outro padrão de estresse, cálcio e magnésio desviado para um lado, sódio e potássio para o outro. O estrôncio baixo porque o cálcio está baixo. O bário aqui não aparece, porque como é metal tóxico, a gente só considera quando ele está aumentado. Aqui é um padrão de artrite e periodontite. O que caracteriza o padrão de artrite e periodontite? Desbalanço de cálcio e magnésio, tá? Desbalanço de cálcio e fósforo. Esse sódio-potássio está no limite. Precisa ver se esse paciente não tem alergia também, que costuma estar acompanhando doença colagenose. Então, você vê o cálcio e o magnésio desbalanceados, deviam estar mais próximos, juntos.
tá? O cálcio e o fósforo também desbalanceados. Esse é um padrão de artrite. O cálcio e magnésio aumentado fala a favor de artrite, aterosclerose, litíase, pode ser litíase biliar, renal, glândula salivar, e a relação cálcio-fósforo diminuída relacionado com periodontite. Bom, aqui um padrão de hipotireoidismo, deficiência de B12 e de intolerância à glicose. O que caracteriza esse padrão? Então, vamos interpretar o exame. Os nutrientes, cálcio e magnésio estão aumentados, sódio e potássio estão normais, então não é um padrão de estresse. O cobre está normal, o zinco está normal, o manganês ligeiramente baixo, o cromo muito baixo e o vanádio pouco baixo. Cromo e o vanádio baixo fala a favor de diabetes. Cobalto baixo fala a favor de fadiga, de deficiência de vitamina B12 e risco cardiovascular. Iodo baixo é um característico do hipotireoidismo. Tá? Cuidado com o iodo. Teve uma época que havia a moda de se prescrever Lugol para os pacientes. Só que uma gota de Lugol tem muito iodo, então pode causar um hipotireoidismo por excesso de iodo. Tá? Então, lembrar que iodo se prescreve em microgramas e não em gotas. Isso é muito importante. Bom, é isso aí. Aqui os padrões comportamentais. Esse Dr. William Walsh é um estudioso americano que estudava os prisioneiros das penitenciárias dos Estados Unidos. Diz ele que estudou do mundo inteiro e classificou os presidiários de acordo com a alimentação dele, de acordo com o mineralograma dele. Então, ele detectou alguns padrões. Ele detectou um padrão de agressividade do tipo A, caracterizado por um paciente desatento, que tem dificuldade de aprendizado, dificuldade profissional, mal-sucedido, frustrado. É um paciente explosivo, tipo Jekyll e Hyde, ele comparava, mas que sentia remorso. Quando ele errava, ele implorava o perdão. E tem muita suscetibilidade à queimadura solar, além de ser alérgico. E uma observação interessante desse padrão de agressividade é que a suplementação por cobre, vitaminas B3, B5 e B9, agrava o comportamento agressivo. Então, aqui nós temos esse padrão de agressividade. Ele é caracterizado por quê? Pelo cálcio e magnésio aumentado diminuído, sódio e potássio diminuído, zinco aumentado diminuído, boro aumentado, a presença de metais tóxicos, manganês elevado, cromo, cobalto e lítio diminuído. Então, o cálcio e o magnésio diminuído, sódio e potássio diminuído, esse cálcio e magnésio pode estar aumentado. Se ele tiver aumentado, ele mostra um padrão de quê? Um padrão de estresse. Aqui, no caso, não é um padrão de estresse, porque os quatro estão desviados para o mesmo lado. Presença de metais tóxicos, o boro sinaliza esse metal tóxico, apesar de não ter o padrão de estresse. Tá? O manganês aumentado. A história do manganês é interessante. A maioria dos pacientes que tem manganês baixo tem um sono sem sonho. Quando você começa a suplementar com manganês, ele começa a sonhar. O manganês muito aumentado, principalmente nesse padrão da agressividade, pode estar relacionado com pesadelos. Tá? Bom, vamos ao cromo diminuído. Cromo diminuído, com vanádio um pouquinho diminuído, fala a favor de diabetes. Diabetes dá mal-estar, dá cansaço, colabora com o padrão da agressividade. Cobalto baixo também, fadiga. Molibdênio aumentado. Quando o molibdênio está aumentado, muito provavelmente esse cobre estaria baixo. Eu vou falar depois sobre esses círculos no final. Guarda para depois. Então, o molibdênio está aumentado. O molibdênio aumentado fala a favor de hiperuricemia, ele pode ter gota. O lítio baixo, o cobalto baixo a favor de ansiedade e depressão. O rubídio baixo, por que o rubídio está baixo? Porque ele acompanha o potássio.
O estronço está baixo, por que que ele acompanha? Por que que ele está baixo? Porque ele acompanha o cálcio. E o bário, cadê o bário? Também está baixo. Tá? Como está no mínimo, não dá muito para considerar, mas está dentro do esperado. O cálcio, relação cálcio-magnésio aumentados, falando a favor de artrite, periodontites, litíases, tá? Cálcio-potássio baixo, periodontites, ele pode ser agressivo porque tem dor de dente, tá? E o sódio-potássio diminuído, falando a favor de alergia. Exploramos tudo aqui. Antimônio, eu já falei que pode estar relacionado com o autismo. Arsênico é um veneno metabólico. O antimônio é tão venenoso quanto o arsênico. O cádmio, moderadamente aumentado, causando hipertensão. O chumbo aumentado, hipertensão, dificuldade de aprendizado. O cádmio também. Mercúrio, risco cardiovascular e dificuldade de aprendizado. O ferro está aumentado relacionado com o alumínio. Acho que exploramos bastante esse exame. E o padrão de agressividade do tipo B. O tipo B é caracterizado por insônia, autolimiar a dor, é um mentiroso patológico, tem um comportamento obsessivo compulsivo, apresenta grande apetite sexual, tem fascinação por fogo, é cruel com os animais, extremamente agressivo, não sente remorso e tem tendência a homicida. Me faz muito lembrar os feminicidas que estão na moda ultimamente. Agora, esse padrão tem uma característica muito interessante. Melhoram rapidamente com a suplementação, às vezes em apenas umas semanas. Esse é o padrão de agressividade do tipo B. Então, cálcio, magnésio, sódio e potássio, todos aumentados. A presença de metal tóxico é uma constante. Zinco aumentado e diminuído, significando que está diminuído dentro da célula. O lítio diminuído, cobalto diminuído e carência de vitamina B6. A carência de vitamina B6 aparece no mineralograma? Não, mas é fácil de dosar, então lembra disso quando tiver um padrão de agressividade do tipo B. A gente faz diagnóstico fácil dos padrões de agressividade? Não, eu não faço. Tá? Então, se eu tenho algum paciente que eu um pouco moderadamente agressivo, ou agressivo, que eu acho que pode ser relação, eu pego essas placas e vejo se o dele se aproxima, se tem alguma coisa a ver. Já teve a oportunidade de pegar crianças agressivas, crianças que tinham dificuldades escolares e que entravam dentro do padrão de agressividade do tipo A. Tá? Bom, agora estamos falando do tipo B. Então, cálcio e magnésio aumentado, sódio e potássio aumentado. Olha aqui. Presença de metais tóxicos. O zinco aumentado ou diminuído, significando uma grande carência de zinco. Lítio diminuído. Lítio diminuído fala a favor de fadiga, cansaço, depressão. Cobalto diminuído, fadiga, deficiência de B12. O B6 nós vamos dosar. O que eu tiro desse exame? Se o cálcio está aumentado, a gente quer saber se ele é endógeno ou se ele é exógeno, a gente vai ver o estronço. O estronço está normal. Tá? Esse aqui, provavelmente o ilustrador esqueceu de aumentar isso aqui. Tá? Porque nós estamos considerando um padrão de agressividade do tipo B. E o bário também devia estar aumentado. O bário está um pouquinho aumentado. Tá? O cobre está normal, o zinco está baixo. Quando o zinco está baixo e o cobre está normal ou aumentado, é porque o zinco está muito baixo. Então, você pode carcar no zinco aí. Tá? Manganês baixo, relacionado com osteoporose, com alergia. O crômio aqui está normal, o cobalto, já falei, molibdênio. O molibdênio baixo, quando o molibdênio está muito baixo, o copper está mais alto do que seria. Aqui, no caso, está normal. O ilustrador talvez devesse ter posto ele um pouquinho mais para a direita. Não é crítica nenhuma, só estou observando para a gente ir aprendendo. O lítio baixo, falando a favor de ansiedade e depressão. O antimônio, aqui lembrado, antimônio em crianças, autismo. O bário aumentado acompanhando o cálcio. O cádmio, chumbo e mercúrio aumentados, todos eles neurotóxicos. O cádmio e o chumbo causando hipertensão. Mercúrio pode causar infarto. Prata pode ser um contaminante da amostra, mas ela pode estar aumentada também. É comum você pegar prata aumentada, mas ele não é grande tóxico. O talho aumentado. O talho é importante. Ultimamente eu não tenho pego talho aumentado no exame do cabelo, mas teve uma época que eu pegava. E eu relacionava com raticida,
porque os raticidas são à base de talho. Mas no caso particular de uma paciente, nós não conseguimos descobrir nenhum fator contaminante. Ela tinha o talho aumentado. Um mês ou mais tarde, ela voltou, o marido trabalhava numa fábrica de cosméticos e descobriu que o batom que ela usava continha talho com o pigmento do batom. Então, é uma curiosidade que é bom a gente ficar de olho. Tá? O ferro um pouquinho aumentado por causa do alumínio. Cálcio, magnésio, cálcio e fósforo estão normal, sódio e potássio estão normal. Então, aqui. Padrão de agressividade do tipo C. Esse padrão é típico de um delinquente moderadamente agressivo, é mal-sucedido, argumentador, enganador, impulsivo. Costumam ser magros porque ele apresenta uma absorção gastrointestinal. É um padrão muito semelhante ao tipo A, que se destaca por cálcio e magnésio diminuído, mas sódio e potássio normal. O zinco aumentado diminuído, o cobre diminuído e o manganês diminuído. Vamos lá. Então, esse aqui eu construí, por isso que ele está diferente dessa placa, que a gente vai ver o cálcio e magnésio diminuído, sódio e potássio, cadê você? Está aqui embaixo, sódio e potássio normal. O zinco aumentado, compatível com o cobre, que está diminuído, tá? Então, uma grande diminuição de cobre, uma grande diminuição do zinco. O boro aumentado, falando a favor de metal tóxico, tá? O cromo diminuído, falando a favor de diabetes, cadê o vanádio? Esse exame acho que não tem vanádio aqui, um pouquinho baixo. Cobalto diminuído, carência de vitamina B12 e fadiga. O lítio diminuído, a favor de depressão e ansiedade. Alumínio aumentado, como é que está o ferro? O ferro aumentado, então é compatível. Cálcio e magnésio, como está o cálcio e magnésio? Está dentro do normal. Cálcio e fósforo diminuído, fala a favor de periodontite. Sódio e potássio dentro do normal. O antimônio aumentado, tá? Lembrar de autismo, do autismo. O cádmio aumentado a favor de hipertensão. Então, esses pacientes agressivos são pacientes que se sentem mal, tá? Não justifica a agressividade, mas ele provavelmente não se sente bem. E o padrão de agressividade do tipo D caracteriza aquele paciente moderadamente agressivo, sonolento, dorme depois das refeições, se torna irritável com injeção de doces, é hiperreativo ao açúcar, tá? Refletindo uma intolerância à glicose, uma resistência à insulina, hipoglicêmica, e de modo geral não é magro por causa disso. Como se caracteriza a agressividade tipo D? O cálcio e magnésio em direções contrárias ao sódio e potássio. No caso aqui, cálcio e magnésio aumentado, sódio e potássio diminuído. O zinco aumentado ou diminuído. Quando ele está aumentado, ele está muito diminuído dentro da célula. O boro aumentado. Isso é padrão de intoxicação. No caso aqui, por metal. Manganês diminuído. Manganês diminuído relacionado à alergia e à artrite e osteoporose. E cobalto diminuído, fadiga, cansaço, risco cardiovascular. Então, esse é o padrão da agressividade. Vamos aproveitar e aprender mais alguma coisinha com isso? Bom, bário aumentado. Porque o bário está aumentado, porque o cálcio está aumentado. Bismuto aumentado. Bismuto, o que costuma conter bismuto? Primeiro, tintura de cabelo pode contaminar, mas no caso aqui é endógeno. O que tem bismuto são alguns medicamentos, alguns antiácidos, alguns medicamentos anti-hemorroidais e alguns tipos de medicamento antibiótico. Cádio aumentado, muito aumentado. Cádio moderadamente aumentado está relacionado com hipertensão. Muito aumentado está relacionado com hipotensão. O chumbo aumentado relacionado com hipertensão e dificuldade de aprendizado, e dificuldade profissional, mercúrio, risco cardiovascular. Tá? Aqui, que mal, né? O cobre baixo, zinco alto. Os dois estão desbalanceados. Então, uma grande carência de zinco e uma boa carência de cobre. Manganês, já falei. O cromo relacionado com vanádio, com diabetes.
Isso. O rubídio, por que o rubídio está diminuído? Vamos ver como está o potássio. O potássio está diminuído. Então, ele acompanha o rubídio acompanha o potássio. O estrôncio acompanha o cálcio, o bário acompanha o cálcio. Deu para perceber? Bom, antes da bibliografia, eu fiquei devendo para vocês, no final, o significado desses círculos. Eu não falei no decorrer da palestra, porque a maioria dos laboratórios não usam essa anotação. O Dr. Bob Smith é que fez essa anotação do círculo, onde ele, para auxiliar a leitura, quem tem menos prática, ele considera um círculo cheio, como se esse elemento estivesse intracelular. E um ciclo vazio quando ele está extracelular. O parcialmente cheio é aquele que você tem dúvida se é intracelular ou se é extracelular. Deu para entender? Então, círculo cheio, intracelular. Círculo vazio, não tem nenhum aqui, extracelular. E parcialmente cheio, a probabilidade de ser intra ou extracelular. Aqui, vamos dizer, 60% de probabilidade de ser intracelular. Aqui, uma possibilidade de 90%. Tá? Então, dá para você jogar com isso também. Aqui, a bibliografia que eu usei para fazer essa palestra. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem entrar em contato comigo, ou pode ser através do e-mail, que eu posso não responder na hora, mas eu sempre acabo respondendo. Então, sempre à disposição de vocês. Deus os abençoe.